Valdo. Boa noite. Grande garoto. Eu estou com saudade de você desde sempre. Poxa, rapaz, ainda bem que a recíproca é verdadeira. Porque quando estou aqui, eu sinto lindo. Olhando para você, faz emoções sentindo. Ah, meu Deus do céu. Olha o texto de hoje. Eu queria ter metade. Daqui a pouco a Cis vai ter acertar metade da conversa que eu ouvi. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. A gente vai dando início, então, ao nosso estudo de hoje. Uma sala bonita e feliz, cheia de gente sorridente, para falar que o mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito. Olhe tudo com os olhos da bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora, muitas vezes, esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Mas o mundo está cheio de luz divina, não esqueçamos disso. Então, vamos dando início. Eu vou pedir a uma pessoa muito linda para fazer a prece de hoje. É a Martinha. Martinha, pode liberar seu microfone. Marta? Oi, boa noite. Boa noite, minha amiga. Vamos lá. É que hoje tem um estudo maravilhoso, como tivemos hoje à tarde. Que Deus nos proteja de toda bênção divina, que nos proteja de todo mal, e que fizemos um bom estudo hoje, que tivemos uma boa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Martinha. A gente vai dar início. Quem vai fazer o estudo hoje é da página do Evangelho que vocês já estudaram nas salas. A gente está hoje trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. A gente está no item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E quem vai fazer esse estudo para a gente hoje é nosso amigo Evaldo. Seja muito bem-vindo, Evaldo. Boa noite a todos. Jairo, me ouve bem? Tá, beleza. É só para poder lembrar, né, da necessidade dessa participação, né? Não é todo dia que nós estamos juntos. Pode compartilhar, Adriana, por gentileza? Pode, meu amor. Não, você compartilha, Adriana. Estou tentando aqui. Ah, tá bom. Espera aí. Estou operando. Aí. Pois é, o texto de hoje é do capítulo 18, né? O item 6, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Anotado em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Nós falávamos na sala, sabe, Adriana, que toda vez que eu leio esse texto, eu tenho a nítida certeza que me descobriram. Sabe? Porque ele está intimamente ligado à tarefa nossa, do espírita. Profetizamos em teu nome, ai de nós, palestrante, né? Aqueles que falam da doutrina com tanta desenvoltura, com tanto conhecimento da temática. Falava para o Zé,
A gente tem pessoas que sabem as 1019 perguntas alternadas, que conhece todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive o 28, que é coletânea de prece, muito pouco é lida, né? E tem ali informações preciosas que Kardec nos traz. Aí, o que nós fazemos? Profetizamos que qual era a função do profeta? Revelar o entendimento das coisas divinas para a comunidade que ele estava inserido. A gente associa o profeta como sendo aquele que adivinha o futuro. Não, isso daí era um entendimento errado do próprio povo hebreu, baseado lá atrás nas pitonisas do Egito. Então, achava que ser profeta é adivinhar o futuro, adivinhar aquilo que estava obscuro. E não é isso. O profeta tem a função de revelar o entendimento numa linguagem mais compatível para que todos entendam. Tanto que Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, ele fala que aquele que tem o dom de profetizar deve sobressair sobre os outros dons, porque o dom de profetizar é o dom de esclarecer para que todos compreendam a mensagem que é trazida. O que a gente palestrante faz, Mário? Senão isso, né? Destrinchar o que está nas obras da codificação e nas obras complementares para facilitar o entendimento, tanto que em muitos lugares não usa o termo palestrante, mas usa o termo facilitador, né? Aquele que facilita o entendimento. Então, já sabe, estamos incluídos nessa, no que profetizamos e vamos ficando lá no final da fila. Aí, mais adiante, ele fala, mas muitos milagres fizemos em teu nome. Quantas vezes, na hora do passe, o médio passista fica lá postado em cima, à frente daquele que irá ser beneficiado, na certeza que ele, médio, vai curar aquele irmão. Onde está escrito isso? Que o médio tem a possibilidade de curar. Quem cura é Jesus. Até que prove o contrário, toda cura, porque Jesus fala que todo bem emana de Deus. E que, mais adiante, ainda fala assim, os discípulos de Jesus, em nome de Deus, muito fizeram por aqueles que sofriam. Então, não é um médium, não somos nós que estamos ali na tarefa do passe que tem a possibilidade ou o dom de curar. Nós somos intermediários. Então, também já nos enquadramos nessa colocação que Jesus fala. E ele fala assim, não expulsamos demônio em teu nome, aí encrenca mais ainda a gente. O que a gente faz na reunião mediúnica? Não mais expulsar demônios, que graças a Deus mudou a nossa ótica, mas na reunião mediúnica nós tentamos convencer aqueles que nós falamos que são obsessores a mudar de comportamento. E nós mudamos. Nós falamos para o irmão que o irmão deve perdoar, deve se reconciliar com seus inimigos, falamos tudo bonitinho que está escrito, e nós fazemos. Luiz Fernando lembrou hoje para a gente o caso do irmão Jacó, né? E ele citou que o irmão Jacó foi lá, que ele era doutrinador numa das mesas mediúnicas da Federação Brasileira durante 25 anos. E quando ele chegou lá em espírito, na federação, um dos espíritos olhou para ele e falou assim, Jacó, é você? Ele, sou eu, todos nós passamos pelos pórticos da morte. Ele, pois é, e cadê a tua luz? Que tu mandava eu seguir a luz, cadê a tua? Ele, não, é que eu ainda não me recuperei espiritualmente do processo de desencarne. E ele falou assim, tu sabe quem sou eu, Jacó? Aí o irmão Jacó falou assim, sabe, irmão, eu estou muito confuso, eu não consigo lembrar do irmão. Ele, pois é, você tentou me convencer de mudar durante 15 anos. Sabe por que eu não mudei? Porque desde a primeira vez, aquele barbudo ali, que era o doutor Bezerra, quando você começou a conversar comigo, eu falei para ele que eu ia acompanhar você para ver se você fazia tudo o que você falava. E você nunca me deu motivo para mudar. Um obsessor falou isso para o doutrinador. Então, não é o que a gente, às vezes, pensa, está fazendo, resolvendo o problema do outro na mesa mediúnica, e os espíritos, eles são tão necessitados que não conhecem a nossa dificuldade. Não é assim.
É por isso que eu falo, ali Jesus só faltou botar o meu nome e o CPF, porque o endereço já está do Evaldo. A gente ainda quer viver de aparência, a gente ainda quer viver iludindo o outro que nós somos bonzinhos. Agora, quem não presta é o padre tal, o pastor tal, o dono de terreiro tal, o materialista. Eles não prestam, a gente não, a gente é gente boa. Então, a gente tem que abrir os olhos. Porque uma grande coisa que a gente chega à conclusão, sabe qual é? Uma novidade que eu vou contar. A gente não engana Jesus. Na realidade, a gente não engana nem a gente mesmo. Quer ver uma coisa? Quando alguém começa numa reunião, começa assim, inadvertidamente, né? E enaltecer você. E você começa a ver mentalmente os teus erros. E fala assim, gente, essa criatura não me conhece. Não me conhece. Porque o movimento espírita tem uma dificuldade muito grande de entender o que é elogio e o que é incentivo. O elogio é pernicioso. Sabe por quê? Porque quando eu elogio a Ana, o meu desejo é incentivar ela a continuar na tarefa. Agora, se ela for vaidosa por excelência e assumir aquilo como enaltecimento, ela pode se perder e a responsabilidade é minha, porque eu ajudei, eu botei pedra de tropeço. Então, quando eu quero elogiar alguém, eu peço a Jesus que abençoe, que Jesus te abençoe. É uma necessidade e é uma busca que nós fazemos. Porque como eu não consigo enganar Jesus, se eu pego alguém mais espertinho um pouquinho, também eu não vou conseguir enganar. Eu costumo dizer, sabe, o Roberto, que às vezes eu ia fazer palestra, e a minha esposa, claro, ia junto comigo, aí quando eu percebia que eu estava falando, e eu ainda perguntava assim, está gravando? Ela, tô, para depois mostrar para você o que você não faz, que você falou. E não é a realidade, vai ser mentira isso? É alguém que não gosta de mim? Não, é a pessoa que eu sei que me ama, mas também me ama tanto que deseja que eu corrija os meus defeitos, como Jesus falou para a gente. Não adianta ficar falando, não adianta. Isso aí a gente já fez há 300 existências que a gente vem falando do Evangelho, falando do cristianismo, falando do Mestre. Agora, nessa existência, com o advento da doutrina espírita, é que eu me sinto responsável de mudar, de começar a exercer aquilo que eu falo. Senão, não faz sentido. Porque estava falando, o Mário estava falando com muita propriedade que a gente tem muita dificuldade de ouvir uma opinião contrária à nossa. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz que você deve, todo dia de manhã, tem duas opções, ter razão ou ser feliz. Aí sabe o que o meu protetor, o meu mentor falou para mim quando eu falei com a boca cheia essa frase? Ele falou, o teu problema, meu filho, é que você quer ser feliz tendo razão. E não dá. Isso daí é sinônimo de egoísmo, de orgulho e vaidade. Porque se eu quero ter razão, eu jamais vou ser feliz. Jamais. Porque Jesus, mesmo tendo a total razão, ele compreendeu as nossas fragilidades e nos mostrou o caminho. Mas ele condiciona, não é imposição. Se quiseres vir após mim, se quiseres, renega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Eu quero ir para Jesus, mas sem sofrimento, sem Covid e sem nenhum tipo de preocupação. Não é seguir Jesus. Emmanuel fala que ser cristão é andar com Cristo. Eu fiz uma pergunta essa semana no estudo lá da minha casa, que foi uma pergunta que um palestrante fez e eu me senti com dificuldade de responder. A gente pede a presença de Jesus em todos os nossos atos, não é? Mas se Jesus chegasse na nossa frente, se materializasse, Evaldo, você me chamou, eu estou aqui, o que você está querendo de mim? O que eu pediria a Jesus? Eu fui analisar, diante da pergunta do palestrante, e eu percebi, Adriana, que tudo que eu pediria a Jesus é coisa material, de interesse material. Tudo que eu ia pedir. Não, eu quero pedir a Jesus que minhas filhas estejam bem, felizes, porque aí não me dão preocupação, eu vivo minha vida tranquilo. É interesse pessoal.
E o que nós pediríamos a Jesus se ele surgisse na nossa frente, assim, sabe, Ana, do nada, que não existe do nada. Eu acho engraçado o espírita falar, né? De repente, do nada, sabe, aconteceu isso, né? Eu não sei onde encontraram isso na codificação, deve ser alguma parte que eu não li ainda, mas não existe o do nada. Os benfeitores falam para Kardec, 2 minutos, né, Ana? Né, Modena? Os benfeitores falam para Kardec que, em relação à vida moral, não há determinismo. Em relação à vida material, o determinismo acontece em 2 momentos, o nascer e o partir. E em relação à vida espiritual, o determinismo é sermos felizes. Mas sem querer ter razão sempre, porque senão vai dar ruim para nós. Obrigado. Muito obrigada, meu amigo. Não vou ficar falando muito sobre você, não, para não te enaltecer e você acreditar, de repente, se enveredar para o mal. Mas eu sei o que eu pediria a Jesus, eu tenho certeza que eu pediria. Um óleo de peroba. Enfim, vamos passar para os grupos. O óleo de peroba ia funcionar como hidratante, né? Oh! Eu estou precisando. Cara de pau! Vamos lá. A gente passa para os grupos agora. O primeiro grupo é o Ivone Pereira, ficou com a Eliane, o próprio Evaldo, o Zé e o Mário. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Boa noite, sou eu. Bem-vindo, Zé. Falar depois dessa explanação do Evaldo fica difícil, né? Ele amarrou tudo e deixou a gente sem fala. Mas, na verdade, é aquele lance. A gente tem que estar sempre atento, entendeu? Atento, e para não sairmos do foco, né? O que diz aqui, porque muitas das vezes você, conforme lá na sala, o Evaldo falou, você sabe o Evangelho, todas as perguntas do Evangelho, de coisa chateado, mas, na verdade, você não põe em prática nem um terço, entendeu? Então, que a gente tem que estar sempre atento e muitas das vezes as pessoas acham que você, estando seguindo um segmento religioso, você é obrigado a aceitar tudo. Que as pessoas sempre acham que você aceitar, digamos, uma pessoa imputa a você um erro. Mas você tem que se contrapor. Você, na verdade, a gente tem que saber as nossas falhas e os nossos defeitos. E não assumir tudo como um defeito nosso, um erro nosso. Não. Nós temos as nossas qualidades, temos nossos defeitos e muitos, e devemos trabalhar os nossos defeitos. Isso aí, por isso que nós estamos estudando, temos a oportunidade da reencarnação, para burilar essas mazelas que a gente traz, nós trazemos conosco, né? E trabalhar. Se não for dessa forma, entendeu? E praticar na íntegra o Evangelho. Só dessa forma. É esse o nosso entendimento. Praticar é a palavra, né, Zé? Muito obrigada, meu amigo, por falar pelo teu grupo. Passamos para o Meimei. Meimei ficou com o Carlos, com a Inês, com o Jairo e a Ana. Bem-vindos. Quem falará? Adivinha. Jairo e Adilson. Eu fiquei perdido aí, ó, nas salas, aí quando eu entrei, o pessoal já falou, é o Jairo que vai falar. Eu falei, então tá decidido, a gente não foge do trabalho. Vamos lá. Então, o entendimento do parágrafo é bem claro quando a gente fala do famoso sepulcro caiado, né? Como a Ana Maria bem diz, que se leu 5 minutos do Evangelho, você já está comprometido. Então, a gente tem que praticar aquilo que a gente lê, estuda. É difícil? Né? O óleo de peroba que a Adriana falou, eu sou praticamente o filho do Gepeto, né? Eu sou o Pinóquio, então tem que ser bastante óleo mesmo. Então, acho que a gente possa praticar exatamente
ou tentar se esforçar, que é difícil, praticar as palavras que Cristo deixou, né? Os incentivos que ele deixou. Porque senão vai ser sempre assim, na hora de separar o joio do trigo vai ser bem fácil. A porta estreita está aí para a gente emagrecer para entrar nela. Aí, não vai precisar nem da sanfona para Jesus separar. Exato. A sanfona foi vendida. Precisar da sanfona. A sanfona foi vendida, agora só tem guitarra e baixo. Mas quem comprou a sanfona? Vai entrar com a sanfona. Eu fiquei desconfiado ontem, que teve uma festa ontem, eu fiquei desconfiado. Oh. Obrigada, Jair, por falar pelo grupo Meimei. A gente passa para o grupo Emmanuel. Ficou com João, Alcides e Sônia. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Se escondendo, Alcides? Não é que depois do Evaldo, minha timidez aumentou. Aumentou. Fiquei mais tímido, depois do Evaldo, ele está em outro patamar. Mas olha só, a questão da atualização para ampliação da lição. Albert Sabin, quando descobriu a cura da poliomielite, perguntaram a ele: o senhor não vai patentear? Ele disse: não, isso é para a humanidade. Esse homem foi um profeta. Em qualquer campo de atividade em que a inteligência e o sentimento se manifestam para exaltar a vida, há um profeta. Quando se abusa da inteligência ou de qualquer dom concedido, em qualquer campo de ação, é o falso profeta. O Evaldo me deixou mais preocupado, porque profeta e professor têm a mesma raiz, não é isso, Adriana? Então, você veja que o Alcides é médium, é professor, é palestrante, meu Deus. Mas vejam bem, então, a gente precisa ampliar essas noções. Profeta não está ligado necessariamente à religião. Qualquer campo de atividade. Quando eu sou um fofoqueiro, eu sou um mau profeta. Quando eu assalto, eu sou um mau profeta. Quando eu sou contratado para trabalhar numa empresa, como porteiro, como faxineiro, e sou relapso no cumprimento do meu dever, eu sou um mau profeta. Se eu sou um mau marido, eu sou um mau profeta. Então, o campo da profecia é irrestrito, amplo, onde quer que a gente se situe e com quem a gente se situe, é para o crescimento. Se fizer mau uso do dom que Deus concedeu, é má profecia. Muito bom. Só isso, Adriana. Muito bom. E Mário colocou aí que os profetas eram os médios que profetizavam de forma errônea, né? Então, é mais ou menos o que o Alcides falou aí. Obrigada, Mário, por contribuir. Obrigada, Alcides, por falar pelo teu grupo. A gente vai para o Herculano Pires, ficou com a Martinha, a Regina, o Roberto e a Sâmia. Bem-vindos todos. Boa noite, gente. Oi, Sou Regina, eu. boa noite. Bem-vinda. Muitos ainda pensam que, por serem médios, exercem sua mediunidade uma vez por semana em um grupo mediúnico, já possuem o direito de um bom lugar após a morte. Muitos religiosos pensam que já neste viver são protegidos e quando algo mais difícil acontece, como uma doença ou a perda de um emprego, ou qualquer dificuldade surge no caminho, lamentam-se. Como? Faço tanto e é isso que recebo? A esses e muitos outros que pensam fazer favor a Deus no cumprimento de alguns deveres, referia-se Jesus alertando-os, bem como os bens intencionados que cumprir deveres na terra é o mínimo que se pode fazer para facilitar a convivência entre os homens. É preciso desenvolver as qualificações nobres todos trazem dentro de si, purificando-se através das experiências do viver, chegar ao final de cada existência melhor do que ao renascer, tornando-se melhor pessoa. Por isso, rótulos acadêmicos, sociais, religiosos não são valorizados na contabilidade divina. Nessa, o que conta é o esforço de sentir, pensar e fazer sempre o bem. Não é o bem pessoal egoísta, mas o bem que não causa mal, não prejudica ninguém.
Aí tem uma frase aqui: ser cristão é sacrificar-se combatendo suas imperfeições, seu orgulho, seu egoísmo, sua cupidez, em favor do desenvolvimento tem sido a humildade, do altruísmo, do desapego aos bens materiais, usando-os sempre em favor de muitos, não só de si próprio e de sua família. É ter sempre despretensioso, alegre, confiante em Deus, nos homens e em si mesmo, porque sabe que todos são perfectíveis, porque o mal é fruto de imperfeição espiritual. Portanto, provisório, podendo ser erradicado da mente e dos corações humanos. Vou deixar uma frase: não espereis dobrar a justiça de Deus para a multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que não está aberta para alcançar a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. Ok, obrigada, Regina, por falar pelo teu grupo, fazer uma síntese sobre o que o grupo conversou. Te agradeço muito. A gente passa para o grupo Bezerra de Menezes, ficou com a minha mãe, com o Jorge e com a Marlúcia. Bem-vindos. Quem falará? Eu? Oi, Jorge, bem-vindo. Mas não vai ser comentário, não, vai ser divã de psicanalista, tá? Tá bom. Eu agradeço a dona Iris e a Marlúcia por deixar. Primeiro dizer que eu nunca vi um parágrafo tão pequeno mexer tanto com uma pessoa, né? A carapuça, falou de forma diferente do Evaldo, eu nunca vi uma carapuça encaixar tão perfeitamente bem. Ela encaixou tão bem que até agora eu não consegui tirar. E é ruim assistir o culto sem fone de ouvido, porque depois a gente é cobrado dentro da própria casa. E eu fui cobrado dentro da própria casa, né? E isso é muito duro. E é uma forma dura de descobrir, porém importante. Eu vou ficar com o pedido da Marlúcia também, que eu fiz um comentário, depois do comentário das duas, e ela disse: Jorge, fala o que você falou. Porque eu preciso ver a luz, eu preciso olhar para frente e ver a luz. Primeiro a letra, é o que a gente está estudando aqui. Depois a consciência, que eu acho que muitos já atingiram aqui, espero que todos, né? Eu estou lutando. Depois a ação. E depois da ação, como a dona Iris falou, aí a gente vai conseguir atingir o reino dos céus, quer dizer, ou o nirvana. É aquele momento que o mundo em volta de você está o caos, mas a sua serenidade continua ali íntegra, perfeita. Eu preciso ver essa luz, né? Eu tenho que olhar para frente, entender que eu tenho que seguir esse espaço e que eu vou chegar lá, que são as palavras da Marlúcia, né? A gente não perder esse horizonte, a gente não perder essa crença, né? O restante, todo mundo falou muito maravilhosamente bem aí, seria falar mais do mesmo, e fico feliz porque muitas das coisas que o Evaldo falou foi fala minha dentro do grupo, inclusive quando eu lembrei da palestra do Fernando e do livro Voltei. Então, foi só um divã de psicanalista. Vou tentar ver se até meia-noite eu consigo arrancar essa carapuça. Muito bom, Jorge. Muito obrigada por falar um pouco, assim, a síntese do teu grupo, que minha mãe falou, que a Marlúcia falou um pouquinho, e se colocar nesse divã, colocando, né, as suas reflexões também. Muito obrigada. A gente tem 2 minutos. Alguém gostaria de falar, comentar? Adriana, Oi. gostaria de sugerir ao meu amigo Evaldo o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Correia de Miranda, que é um belíssimo livro, e diversas vezes, na função de esclarecedor, doutrinador, o irmão desencarnado botava o dedo na cara dele e dizia assim: olha, o seu irmão bebe, que ele tinha um irmão alcoólatra, e trazia a ele várias revelações de vidas passadas que ele mesmo não sabia. E o Hermínio Correia de Miranda também terminou a vida dizendo o seguinte, num belíssimo livro, que ele tinha sido canonizado numa outra encarnação pela Igreja. Ele foi São Bernardo do Claraval, que foi o cara que redigiu o Estatuto das Cruzadas. E ele dizia que isso pesou muito tempo para ele no diálogo com as sombras dele mesmo, e não do desencarnado. Isso, verdade. E esse livro, ele ainda relata que ele não tinha nenhuma pretensão de ser dialogador. Nenhuma.
num determinado dia, ele foi chamado à tarefa, e aquilo dali foi o exemplo da vida dele de como lidar com as diferenças. É um livro realmente muito importante, muito bom mesmo. Diálogo com as Sombras. Muito bom, gente. A gente vai... Roberto, em 30 segundos. Não sei se você consegue falar aí em 30 segundos. Não, mas eu posso te dar. Não, mas acabou o tempo, né, Adriana? 30 segundos. Não, então, o que eu ia falar é que no grupo eu comentei esse episódio do Irmão Jacó, né, do Frederico Figner, que é uma coisa que sempre me levou muito a pensar nesse assunto, porque ele tinha merecimento, ele mereceu um esforço tremendo do Dr. Bezerra de Menezes para conseguir alçá-lo à colônia onde ele deveria residir, ser tratado. E ele tinha merecimento, mas não tinha a iluminação, o teor vibratório necessário. Bezerra de Menezes levou ele para perto do mar, usou uma série de recursos para conseguir levá-lo até lá. Agora, naquele momento em que ele se deparou com aquele espírito que caçoou dele, de certa forma, que ele tentava doutrinar, e ele sentiu por aquele espírito carinho, amor, sentiu pena daquele espírito, naquele momento a luz dele apareceu. Então, Legal. É uma diferença entre merecimento e iluminação. Muito iluminação bom. É só com amor, tá? É só isso. Muito bom, Roberto. Muito obrigada pela tua contribuição. Conseguiu falar em 47 segundos. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Excelente estudo. Obrigada, Evaldo, mais uma vez. E eu vou pedir Julinha para fazer a prece final. Tá bom, Ju? Me ouvem bem? Estão ouvindo bem? Sim, sim. Vamos lá. Querido Jesus, gostaria de agradecer por mais uma noite de estudo entre amigos, entre a família Cefac. Ficamos muito felizes de olhar um rosto do outro, de ter a oportunidade de refletir um pouco sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus. Então, que possamos, de fato, fazer com que o aprendizado da noite de hoje faça diferença em nossas vidas, que possamos nos modificar, nos esforçar, principalmente, como foi dito, dentro de casa, dentro das coisas mais imperceptíveis. Peço que todos aqui sejam envolvidos por muita luz, muito carinho, muito amor. Graças a Deus. Assim seja, Júlia. Graças a Deus. Então, a música que eu trouxe hoje para a gente tem a ver com a página diretamente, porque essa música diz: Senhor, Senhor. A gente falou muito isso, mas faltava uma coisa, faltava mudar. Então, vou botar Na Porta de Damasco com Alain Filho. Opa, peraí. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor.
ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Muito linda, e como vocês disseram, a música fecha bem, né, com o estudo de hoje. Se eu soubesse que Julinha vinha hoje, gente, eu tinha pedido para ela tocar, mas para pedir em cima da hora, aí não deu, mas na próxima ela canta, tá bom? E o Alcides, eu não quero ser âncora não, tá? Você viu que a âncora atrapalha o caminho do cara. Peraí. Não, tá? Olha só. Beijo no coração. Olha, o Adriana, não mexe com a minha língua. Quero ser âncora, não. Beijo, boa noite para vocês. O conotativo e o denotativo. Boa noite. Um beijo em todos. Fique com Deus. Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo, boa noite. Muito obrigado a todos. Boas vibrações.